aí, galera, professor Mário voltando para falar de mais um assunto importante. Todo mundo sabe que o nome do nosso planeta é Planeta Terra, mas olha que interessante, como o professor Arruda falou, 75% do nosso planeta é feito de água. O detalhe é que dessa água, o que nós temos mesmo apropriado para o uso é muito pequeno. E qual é o problema maior disso, galera? Nós estamos detonando com a água que nós temos disponível. Então, o que nós estamos fazendo? Não esquece dessa definição. Ação antrópica. O que é ação antrópica? A ação do besta, do homem, fazendo leseira com a natureza, com a sua casa. Então, toda vez que você está poluindo, detonando, desmatando, rasgando tudo, você está produzindo ação antrópica, ok? Vamos falar então sobre problemas referentes à água, que eu aposto contigo que esse ano pode ser muito cobrado nas provas de qualquer vestibular, porque a água esse ano foi assunto geral. Se você acompanha os jornais, você vai ver, no sul tá tudo cheio, e aqui no norte, mano, cadê a água, doido? Quem conhece Manaus sabe, eu nadava naquela ponte lá da Aparecida e do São Raimundo, não tem mais água não, mano, não tem mais água não, secou foi tudo. Que diabo tá acontecendo? Passa o slide aí pra gente ver o que vai rolar. Primeiro vamos entender o que nós estamos fazendo com os peixinhos. Olha os peixinhos aí, que bonito, né? Aí nós temos duas definições. Primeiro, o que é bioacumulação e o que é bioampliação. Mário, toda vez que você joga no ambiente uma substância não biodegradável, traduz para mim, meu irmão, vamos lá. Biovida, degradável, quer dizer, é uma substância que a própria vida pode reciclar através das bactérias decompositoras, através do metabolismo dos seres vivos. Então, se a substância não é biodegradável, como por exemplo, metais pesados, agrotóxicos, não é isso? E aquelas substâncias que a gente joga no ambiente que são poluentes, quando elas vão para os cursos d'água, elas vão simplesmente magnificar ao longo da cadeia alimentar. Então, cuidado com essas duas definições. Primeiro, bioacumulação. Olha os primeiros peixinhos lá em cima. Tem o peixinho gitinho, mano, e tem o purrudão lá no fundo. Olha, tu tem o gito e o purrudo. Entre eles, tu tem o marromeno. Entendeu? Eu quero que você olhe para a primeira figura, a de cima. Perceba que neles o que está acontecendo é o seguinte: você tem em cada ser vivo uma quantidade aceitável de determinada substância. Então o que acontece? Você analisando o peixinho, vai analisando depois com 2 anos, e aí ele chega no 3º ano, perceba que aquilo que era aceitável lá no início, olha o primeiro peixe, eu estou te vendo, olha para o primeiro peixe, perceba que a quantidade era pequena. Foi para o 2º ano, aumentou. Foi para o 3º ano, aumentou. Mas aonde? No mesmo tecido. Isso daí nós chamamos de bioacumulação. Mas no segundo caso, que nós podemos chamar com o nome mais conhecido, olha para o desenho de baixo, estou te vendo, olha para o desenho de baixo, eu estou mandando, está escrito biomagnificação, também chamado de magnificação trófica. À medida que a cadeia alimentar vai se processando, o material, a molécula, a matéria, ela vai se acumulando. Então nós vamos ter aí a bioampliação. O que significa isso? Perceba que agora eu não estou olhando o mesmo peixe. No desenho de cima, era o mesmo peixinho, mano, que foi crescendo, olha, e foi bioacumulando. No segundo caso, eu tenho, ó, primeiro nível trófico, cadê? Aqui, sai da frente, mano, deixa o menino ver, ó. Primeiro nível trófico, a plantinha é o produtor. Segundo nível trófico, nós temos o peixinho, que vai ser comido pelo peixe, que vai ser comido pelo peixão. Nesse caso, agora você tem um exemplo de cadeia o quê? Alimentar. Defina para mim. Cadeia alimentar. Uma sequência de seres vivos onde uns se alimentam dos outros. Como a matéria tem o poder de se acumular, de magnificar ao longo da cadeia, para e pensa comigo, menino, doido, tu jogou cocô no rio, tu jogou substância tóxica, tu jogaste o biodetergente, tu jogaste o tal do mercúrio, mano, lá no negócio do garimpo, mano. O que aconteceu? Cada nível da cadeia alimentar vai pegar a sua parte. E à medida que a cadeia alimentar vai se processando, isso vai acumulando. E o que significa isso? No nível mais alto da cadeia alimentar, que normalmente, adivinha quem é que tá, mano? Eu vou fazer essa pergunta pra tu, caboclo. Olha, fala comigo. Adivinha quem é hoje o topo de todas as cadeias alimentares? O homem. Resumindo, se você joga lixo no ambiente, você tá dando um tiro no próprio pé.
Porque, afinal de contas, amigo, você está ampliando as condições desse elemento chegar magnificado em você. Não polua, parceiro, não polua. O nome disso que eu te mostrei, magnificação trófica. É terrível, porque ao longo da cadeia, isso vai sempre se acumular. Deu para sacar isso aí? Isso sempre aparece nas provas. Passa o próximo aí, vamos ver. Olha só, eutrofização. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria na possibilidade da eutrofização aparecer nas provas desse ano. Por quê? Traduza para mim, aula de tradução, vamos lá. O que é eu? Verdadeiro. Trofos é comida. Eutrofização, então, seria uma verdadeira alimentação que ocorre nos cursos d'água. Adivinha por quê? Porque o leso do... O leso do homem jogou a matéria poluente no rio. Para a alga que está no rio, a grande produtora de oxigênio, isso é alimento. E como dizia Malthus, quanto mais alimento você tem, maior a sua taxa de reprodução. Então, mano, as alguinhas ficam tudo louca, mano. Olha, o negócio de reproduz para cá, reproduz para lá, e as algas vão aumentando, produzindo o que nós chamamos de poluição verde ou eutrofização. Aumenta o número de algas. Por que os rios, por que os oceanos são os verdadeiros produtores da camada de oxigênio? Eu não mandei passar o slide, vai lá no slide que eu tava, mano, bota lá, este aí, mano, olha a menininha tentando dar oxigênio pro peixe, mas por que isso acontece? Vem comigo e dá teu show, olha só, a alga, ela proliferou em número, na hora que ela faz fotossíntese, beleza, manda oxigênio pra onde? Pra atmosfera, mas a alga também tem, ó, que respirar, mano, ela tem que respirar. Aí eu pergunto pra ti, mano, de onde ela tira o oxigênio? Da própria água. Então vai, ela faz fotossíntese e manda oxigênio para a atmosfera. Mas na hora de respirar, ela vai na água, ó. Puxa o oxigênio da água. Acaba com o oxigênio da água. Olha os peixinhos tudo pegando oxigênio, mano. Ei, mana, me dá um pouco aí, mana. O que acontece? Acaba o oxigênio dissolvido, mortalidade da cadeia alimentar, decomposição, aí gera amônia, gera metano, um tal de churume, mano, que é tóxico e lasca todo mundo. Ou seja, começa a ver a mortalidade da cadeia alimentar. Deu para sacar isso aí? Vira a tela para mim, passa a próxima aí, pra gente dar uma olhada. Olha só, aqui, primeiro, vou para cá, uou, vem comigo. O esgoto sendo liberado. Esse esgoto traz o alimento. Agora, ó, pra cá. Uau! O que você vê? A alga proliferando. Mar é bonito. Olha que água verde linda. Mas ela está consumindo o oxigênio. Eutrofizando. Deu para sacar isso aí, rapaziada? Agora vamos falar? Vira a tela que eu vou te mostrar um negócio bem importante. Olha só. Vamos falar sobre a soja. Lembra lá no início que eu falei sobre um tal de transgênico? Alimentos transgênicos... produtos transgênicos. A soja transgênica, ela é uma soja modificada geneticamente, onde ela é extremamente resistente contra pragas e etc. Acontece que a soja é uma planta chamada leguminosa, que apresenta aí, ó, dá uma olhada aí, ó, na raiz, esses nódulos que apresentam bactérias, chamadas bactérias fixadoras, que vão buscar o nitrogênio para ela. Aí tu pergunta, e daí, meu irmão? Todo mundo sabe que tem um tal do nitrogênio. E daí? E daí, mano, é que o solo amazônico apenas é sustentado pelo humus que ele próprio produz, da própria decomposição. Morre árvore, morre onça, os bichinhos vão morrendo, morre árvore, morre todo mundo. Isso vai decompondo e vai virando o quê? Vai virando adubo. Então a Amazônia, se você desmata para plantar, não daria nada. Ela não tem como se sustentar, o solo é pobre. Aí eu pergunto pra tu, mano, qual a importância dessa soja aí? Simples, essa soja, ela é uma leguminosa. Sendo leguminosa, amigo, ela pode ser plantada em solo pobre. Então o que acontece? Hoje a gente pode sair desmatando a Amazônia, vendendo, não é isso, terras amazônicas, para que os caras plantem soja. Por quê? Porque a soja não precisa de solo fértil. Essa soja, ela vai, através da fixação que essas bactérias vão fazer para ela vai poder buscar esse nitrogênio e, mesmo na forma de amônia, que é o produto produzido, ela vai conseguir se instalar. Então, qual é o perigo para a soja no nosso estado? Qual é o perigo da soja para a Amazônia?
é que a gente pode desmatar grandes áreas para fazer plantações, inclusive clandestinas, ou terras sendo doadas de maneira que ninguém sabe como, e aí a Amazônia pode ser devastada. Dá uma virada aí para você ver essa imagem. Passa o próximo slide, por exemplo, imagens de plantação, de mata derrubada lá em Santarém, no Pará, terra maravilhosa, não é isso? O pessoal de Alter do Chão, show de bola, mas a Amazônia não pode ser derrubada, desmatada, simplesmente para plantação de soja. Galera, o que eu mostrei para vocês chama-se ação antrópica, é o homem detonando a natureza. Isso não pode acontecer. Deu para sacar isso aí? Então, se você estiver vendo, manozinho, o caboclo jogando um negócio lá no rio para poluir, dá-lhe uma tapa no pé da orelha, mano, que foi o Timário que mandou, porque se eu for aí, mano, o bicho vai pegar. E olha que eu sou Jedi. Deu para sacar isso aí? Um grande abraço e agora vamos voltar com o professor Arruda para fechar essa aula de ambiente. Um grande abraço e boa prova, galera! É nóis! Bom, pessoal, depois dessa aula muito bonita do professor Mário, muito empolgado, muito feliz por estarmos aqui, vamos dar consequência ao nosso trabalho, né? Essa parte de mudanças climáticas, aí o professor Mário deixou essa imagem para a gente repensar sobre a devastação da Amazônia para a plantação da soja, que é uma monocultura, e que a gente tem que ter cuidado com a monocultura na Amazônia, porque a principal característica da Amazônia é justamente a biodiversidade. E essa biodiversidade ela pode representar um patrimônio fabuloso para o povo brasileiro, do que mais importante do que essa monocultura aí, que não vai trazer os benefícios que a gente acha que deveriam ser usados por todos nós. Agora vem uma próxima tela, por favor. Muito bem. Diante de toda essa problemática que nós acabamos de ver, né, dessa situação complexa que é a ocupação do ser humano, né, no planeta Terra, como é que o ser humano vem fazendo isso, há de existir algumas alternativas que possam amenizar a situação. E a gente vai falar agora então sobre algumas formas de energia renovável, algumas formas inteligentes de se obter energia, diferente daquela que é, na verdade, quase que a nossa matriz energética mundial, que é a queima de combustíveis fósseis e carvão, que é um problema sério, como falamos ainda agora, por conta dos gases jogados na atmosfera, são chamados de gases estufa. Não esquecendo que não é só a queima de combustíveis fósseis que contribui para o efeito estufa, né? A pecuária também contribui muito. Por quê? Porque o gado é ruminante e joga na atmosfera o metano, que é um gás que tem um potencial estufa 20 vezes maior do que o CO2. Mas, obviamente, a queima de combustíveis fósseis é o que mais nos preocupa, não é? Próxima tela, por gentileza. Bom, aí outras formas de obtenção de energia, todo mundo sabe o que é uma hidrelétrica. A gente sabe que as hidrelétricas têm um lado positivo fabuloso, porque elas não jogam gases poluentes na atmosfera, mas a contrapartida disso é que para você montar uma hidrelétrica, principalmente regiões mais planas, como a gente tem aqui na Amazônia, uma área muito imensa precisa ser inundada para que você tenha energia potencial suficiente para ser transformada a partir daí em energia cinética e as turbinas então produzirem a eletricidade que a gente precisa. É uma ótima alternativa, desde que você tenha feito uma pesquisa prévia da região onde vai ser construída a hidrelétrica e que se faça também um custo-benefício para a gente ver se realmente é viável, né? As hidrelétricas são muito viáveis, principalmente em regiões onde você tem cânions, como por exemplo nos Estados Unidos. Nas regiões da Amazônia é preciso que haja um projeto antes, né? É preciso que várias entidades deem a sua opinião sobre esse tipo de atividade. Próxima tela, por gentileza. Bom, agora uma coisa que não é apropriada ao Brasil, mas que outras regiões do planeta, como por exemplo na Islândia, é muito viável, são justamente a produção de energia a partir das temperaturas elevadas que existem no interior da Terra. É a famosa energia geotermal, são as geotermais. Então o ser humano retira essa pressão de vapor toda que existe acumulada, né, no subsolo, obviamente regiões que são regiões vulcânicas, e essa pressão de vapor entra na turbina, faz a turbina girar, e o giro da turbina, como vem falando lá do dínamo, né? O antigo dínamo funcionava dessa mesma forma, o giro da turbina vai produzir então a energia elétrica. Uma coisa interessante de se observar é que essas fontes todas alternativas de energia, assim como também a queima de combustíveis fósseis, a energia elétrica é sempre produzida através de rotação de turbinas, onde você tem o induzido, você tem as bobinas de campo, e essa rotação produz então energia elétrica, que na nossa casa é transformada em energia térmica, para você colocar um ferro para funcionar, é transformada em energia sonora, quando você liga o aparelho de som, é transformada em energia elétrica de uma maneira em geral. Ok? Então aí são as geotermais, não são não é atividade que é apropriada para o Brasil, mas vem sendo desenvolvida em várias regiões do planeta. Uma alternativa muito interessante. Próxima tela, por favor.
Aí vem a energia eólica, né? Energia eólica também é uma fonte, uma forma de se produzir energia ecologicamente correta, porque você não joga poluentes na atmosfera, mas obviamente para você ter energia eólica, né, de qualidade e em quantidade suficiente, você tem que ter aí uma região onde tenha vento com muita intensidade. Isso é muito apropriado principalmente para a região litorânea, né? Existem alguns bons projetos no Brasil também. E outro fator interessante sobre energia eólica, que dificulta também a situação, é que você precisa armazenar essa energia em baterias. Assim como também energia solar, você tem que acumular em baterias e, na verdade, a captação se torna uma captação tanto quanto cara, quando comparada ainda com os famosos combustíveis fósseis. Ok? Próxima tela, por favor. Bom, aí a gente tem um esquema da captação de energia solar. Energia solar é transformada em energia elétrica através daquelas camadas que são captadoras de energia solar. E o problema também continua sendo esse, que é uma energia relativamente cara, né? O sistema que é montado para que você possa obter energia de qualidade é um sistema relativamente caro, que vem sendo aplicado, né, utilizado em várias situações diferentes pelo planeta, mas que ainda não é produzido nem utilizado em larga escala, justamente porque o custo-benefício ainda não é viável, né? Mas é uma ótima alternativa à energia solar. Por quê? Porque você tem uma fonte de energia que é infindável, né? Próxima tela, por favor. Bom, é uma forma também voltando uma tela, por gentileza. Aí também são as placas captadoras de energia solar, não é? Só que na verdade você tem agora uma refração do Sol em direção às placas, você pode colocar várias placas, essas placas se movimentam, absorvendo o máximo de intensidade que se quer durante o dia, porque como o Sol vai fazendo movimento, na verdade a Terra migrando em torno do Sol, você passa a ter uma incidência solar em diferentes horários. Como essas placas são móveis, elas facilitam a captação dessa energia, ok? Próxima tela, por gentileza. Aí uma coisa muito interessante que pouca gente, na verdade, até sabe que existe, que é a energia captada a partir das ondas e das correntezas. A gente observa ali aquele projeto do meu lado esquerdo aqui, do lado direito, na verdade, meu lado direito e esquerdo de vocês, que é justamente a captação de energia através das ondas, né? As ondas passam por essas boias, que são boias flutuantes. Esse movimento das boias, ele acaba lá dentro girando uma manivela. O giro da manivela gira então a turbina e a turbina produz energia elétrica. Muito viável, obviamente, também em regiões litorâneas. Aqui a gente tem uma coisa muito parecida, né? Anteriormente nós vimos a questão da energia eólica, onde a corrente de ar passa, gira a hélice, esse giro da hélice, lá no dínamo, na turbina, acaba produzindo energia elétrica. Aí você tem um outro projeto, que é justamente para utilizar a energia das correntezas marinhas principalmente, para transformar essa energia potencial em energia elétrica. São sistemas que ainda são sistemas caros, mas são sistemas promissores, são sistemas alternativos, que a gente tem que investir de qualquer forma. Por quê? Porque, como falamos anteriormente, estamos num planeta que é um planeta finito e o nosso consumo é um consumo linear. Ou seja, se não tomarmos uma alternativa imediata, o que vamos cometer vai ser suicídio coletivo. Na verdade, para cada ser humano que compra um carro, ele deveria ser obrigado a plantar no mínimo 20 árvores. Aí teríamos um equilíbrio, mas isso não está ocorrendo. Mas, na verdade, a única forma que a gente tem de abrir os olhos da população para essa situação, que é uma situação problemática, é através da educação. E é justamente o que estamos fazendo aqui. Ok? Próxima tela, por gentileza. Bom, agora vamos lá. Todo mundo sabe que existem algumas formas de combustíveis que são chamados de biocombustíveis, né? Nós temos um potencial muito grande, muito importante em um biocombustível, que é justamente o álcool, né? O álcool é produzido no Brasil a partir da cana-de-açúcar. Importante lembrar que entre o álcool brasileiro e o álcool americano, qual é o que é mais competitivo no mercado? É o álcool brasileiro, por causa da sua fonte. Boa parte do álcool americano é produzido a partir do milho, enquanto o álcool brasileiro é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, a área de plantio que você tem para produzir 1 litro de álcool, por exemplo, é uma área de plantio menor do que você teria que ter a partir do milho. Isso, na verdade, acarreta no quê? No produto final mais barato. Ou seja, o nosso álcool brasileiro, ele é um álcool mais competitivo no mercado. Justamente por isso, o mercado americano, os grandes mercados consumidores de combustíveis, fecham as portas para que o álcool brasileiro não chegue lá. Mas para o nosso país é um orgulho a gente dizer que somos os maiores produtores de álcool do planeta. E a produção de álcool, na verdade, ela vem a partir de quê? Vem a partir dos açúcares, dos carboidratos. Você pode produzir álcool a partir da batata, do milho, a partir do arroz, a partir da cana-de-açúcar. Então, é uma forma de um biocombustível, é um combustível renovável, é um combustível que joga na atmosfera um CO2 pré-existente, diferente do petróleo.
Porque o petróleo, quando joga CO2 na atmosfera, na verdade, aquele carbono que estava lá é um carbono que estava guardado nas profundezas da Terra. Quando você queima o álcool, quando você queima o biodiesel, você vai jogar na atmosfera um carbono pré-existente. Por quê? Porque a gente obtém o álcool a partir de plantas que são fotossintetizantes. Então essas plantas absorvem o CO2, na presença de luz de clorofila transformam isso em matéria viva, essa matéria viva passa por um processo de fermentação, a partir da fermentação vem então a destilação, a gente retira o álcool, esse álcool é queimado e vai jogar na atmosfera um CO2 que já existia. Então a concentração de CO2 que você passa a ter na atmosfera, ela passa a ser uma concentração que vai se equilibrando. Diferente da queima de combustíveis fósseis, porque você vai estar tirando um carbono que estava nas profundezas da Terra e na forma de CO2 vai devolver esse carbono para a atmosfera e acarretando então nessas várias mudanças climáticas que a gente vem observando pelo planeta, ok? Então o álcool brasileiro é um orgulho do povo brasileiro. Próxima tela. Aí uma outra maneira também de produzir combustível, que é através da transesterificação de óleos, né? Esses óleos todos que a gente pode usar aí no nosso cotidiano, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de azeitona, que é o azeite, e o resíduo de óleo, principalmente de fritura, pode ser transformado em biocombustível. Só que esse biocombustível recebe um novo nome agora, ele é chamado de biodiesel. Observe no esquema, nesse sistema reacional aí, você tem os triglicerídeos, que na verdade são ésteres. Esses ésteres reagem com álcool, que pode ser o metanol, pode ser o etanol. Isso acontece na presença de catalisadores. Na verdade, geralmente um álcool, como o etanol e o metanol, produz o biodiesel e produz o glicerol. O que é o glicerol que a gente está vendo lá no final? Glicerol é a famosa glicerina, que pode participar de outras reações químicas, gerando insumos muito importantes para a indústria química. E esse é outro fator muito importante, né? As pressões climáticas, né? A necessidade que a gente tem de alternativas que sejam viáveis para a humanidade, nos faz pensar também que todo o nosso resíduo resultante da produção de energia, se possível, que ele seja utilizado em outras formas, né? Outras formas de obtenção de dinheiro, de lucro para a sociedade. A gente desperdiça muita coisa que poderia ser aproveitada. Esse é um problema cultural que tem que haver uma mobilização internacional para que as pessoas comecem a pensar de forma diferente. O consumo parece que é sinônimo de felicidade. Na verdade, isso foi implantado, como hoje nós falamos, a partir de toda uma cultura, né, imperialista no mundo inteiro, e a gente está sempre querendo consumir mais alguma coisa, querendo sempre o celular de última geração, e esquece que fazemos uma quantidade de lixo muito grande. Se aquilo que a gente produz, de alguma forma, puder ser reciclado, é um benefício muito grande para o planeta. Então está aí uma equação importante, né? O Enem procura sempre abordar esses temas, são temas atuais, esses temas que têm a ver justamente com as necessidades do ser humano na sociedade, o que está acarretando, né? E quais seriam as alternativas. Não esqueça, produção de biodiesel, a reação é chamada de transesterificação. E a gente sabe também que a partir do óleo, a gente pode produzir os sabões. E aí o nome da reação é um outro nome, qual que é? A saponificação. Já foi cobrado no Enem isso daí. Fique atento, porque a partir da transesterificação podemos produzir biodiesel em larga escala. E na verdade podemos produzir isso a partir de resíduo, a partir de óleo de fritura. Próxima tela, por gentileza. Bom, aí a gente tem, na verdade, uma usina nuclear. Algumas pessoas não querem nem ouvir falar sobre isso, mas usinas nucleares, do ponto de vista ambiental, desde que não haja um acidente e desde que o lixo nuclear seja tratado de maneira séria e consciente, a usina nuclear é uma ótima forma de se produzir energia elétrica. Na usina nuclear, mais uma vez, a gente vai ter uma turbina gerando energia elétrica. Só que agora o que vai aquecer a água, para que você tenha alta pressão de vapor, e para que essa pressão de vapor passe pela turbina e faça a turbina girar, na verdade vai ser uma fonte radioativa, na verdade urânio, qualquer material que seja radioativo. Aí você tem um reator nuclear, onde a água deuterada, ou seja, água pesada, passa por essas placas de metal enriquecidos com urânio, essa água recebe a radiação, absorve energia, essa energia faz com que as moléculas vibrem, a pressão aumenta e essa pressão altíssima passa pela turbina, faz a turbina girar. O que é perigoso, o que é complicado com relação às usinas nucleares? Voltando à imagem, por favor. O que é perigoso? O problema é o seguinte, essa água que realiza o trabalho, esse vapor d'água sobre alta pressão que realiza o trabalho da turbina, ele precisa ser resfriado. Então, nas regiões onde acontece o resfriamento da água, você pode ter um aumento gradativo daquela região na temperatura. E esse aumento da temperatura, ele pode justamente, né, levar à extinção de algumas espécies que podem ser até endêmicas.
Por favor, próxima tela. Bom, é um mecanismo de produção de um dínamo, né? Você vê isso aí mais trabalhado pelo ponto da física, né? Uma abordagem física, mas você tem no meio é um induzido, em volta do induzido você tem as bobinas de campo, e esses dínamos, na verdade, foram os percussores das turbinas modernas que a gente tem para produção de energia elétrica. Beleza, moçada? Próxima tela, por favor. Bom, célula de hidrogênio. O Brasil ainda não tem célula de hidrogênio, mas a gente sabe que tem uma outra alternativa muito viável. O hidrogênio, apesar de ser a substância mais abundante do universo, a produção de hidrogênio no planeta ainda é muito cara. E o carro movido a hidrogênio, diferente do que muita gente acha, ele não é um carro movido a combustão. Na verdade, o que você tem são células de hidrogênio. Então, o gás hidrogênio reage com o oxigênio. Essa reação química, o que ela faz? Ela separa partículas de carga positiva e carga negativa. Você passa a ter uma célula que produz energia elétrica. Então, carro movido a hidrogênio, na verdade, teoricamente falando, é um carro elétrico. Ok, moçada? Uma alternativa muito interessante, mas é uma tecnologia que ainda é muito cara. Você vê na imagem alguns países do planeta que já têm seus carros movidos a hidrogênio. E a poluição de um carro desse é simplesmente zero. Ok? Vamos dar sequência ao nosso aulão aqui com vocês. Muito feliz pela participação, estou muito feliz com relação a essa abertura que nós tivemos pela SEDUC. E vamos chamar também agora uma professora fantástica, que é a professora Beth Gonzalez, tem uma longa estrada na educação e vai dar ótimas dicas de vocês para a redação. Ok? Em seguida teremos o professor Edson Botelho, que também vai trabalhar com vocês a parte de linguagem. Vocês sabem do peso que é a redação no vestibular. Então fiquem muito atentos a essas dicas, que com certeza irão contribuir muito para que você alcance o acesso à universidade gratuita. E esse é o nosso maior desejo. Ok? Hoje nós temos algumas dicas de redação. Você tem aí uma redação nota 1000 de um candidato, para observarmos como o candidato fez o texto. Primeiro passo, você vai ler o tema da redação. E hoje aí nós temos um tema proposto: o desemprego no cotidiano do brasileiro. Primeira coisa que o aluno faz, o candidato lá, ele vai ler o texto de apoio, o texto motivador, aquele texto que vai abrir as ideias. A única coisa que ele não pode fazer aí, o candidato, é copiar esse texto de apoio. Ele vai precisar ler e tirar as ideias e aproveitá-las. Aí o que diz o texto? Os impactos da globalização e a tecnologia, as crises financeiras, têm ocasionado desemprego em vários setores da economia. E no Brasil, a crise do emprego formal tornou-se uma realidade. E muitos buscam atividades diferentes. O desemprego no país se deve a diversos problemas. E o Brasil amarga efeitos bem perversos de uma educação de má qualidade, que é responsável, direta ou indiretamente, pela baixa qualificação da mão de obra. Esse é um dos pontos mais críticos do país. Além disso, as migrações levam às cidades muita gente despreparada. Uns deixam o campo porque não têm terras para plantar. Outros fogem da seca. Faltam políticas públicas para melhorar essa situação. O que eu posso explorar na minha redação, nesse texto? É o que se chama o recorte temático. O texto fala de quê? Desemprego. E o que o texto diz do desemprego? Os impactos da globalização gerando desemprego, as tecnologias também trazem desemprego em vários setores da economia. O que mais o texto me diz? Que formas alternativas são buscadas no Brasil. Problemas estruturais geram desemprego, educação de má qualidade. Consequência disso, má qualificação profissional. E por outro lado, o mercado de trabalho exige competência. Ora, as migrações também aumentam o problema do desemprego. Faltam políticas públicas. Então, nessa redação, o nosso tema pedido foi desemprego no cotidiano do brasileiro. Primeira coisa que o candidato vai fazer será questionar por que há tanto desemprego e fazer a declaração, emitir a opinião dele, o que ele pensa do desemprego.
Daí o que o candidato vai pensar? O que eu posso declarar a respeito do desemprego? O desemprego marca o Brasil de hoje e os centros urbanos convivem com essa realidade. Essa é a tese do candidato. Declarado o que pensa, preciso comprovar a minha tese. Como fazer isso? Questiono meu próprio tema. Por que há tanto desemprego no Brasil? E encontro 2 ou 3 respostas coerentes, coesas. Essas 2 ou 3 respostas serão os meus argumentos. Por que o desemprego? Migração dos habitantes da zona rural e do sertão, falta de habilitação profissional, automação da mão de obra. 3 bons argumentos que vão comprovar a minha tese. Diante de tudo isso, já posso escrever o primeiro parágrafo da redação, que é a introdução. Traz a tese e como eu vou trabalhar esta tese. Vejamos aí a introdução do candidato. Temos agora o desenvolvimento, onde eu vou explicar cada um dos argumentos. Para isso, faço uma declaração, questiono e com 2 ou 3 respostas, tenho conteúdo bastante para explicar cada um dos argumentos. Nessa redação teremos 3 parágrafos de desenvolvimento, porque teremos 3 argumentos. Trabalhando o primeiro argumento. Qual o resultado da migração? Vou declarar o que eu penso da migração. Políticas não adequadas às necessidades do interiorano e do sertanejo os fazem migrar na busca de uma vida melhor na cidade. Qual o resultado da migração? Quais as consequências? Primeira consequência: não há emprego nem moradia para o migrante. Segunda consequência: proliferam favelas, aumenta a violência, aumenta a prostituição e o número de menores abandonados pela rua. Daí o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Políticas não adequadas às necessidades do interiorano e do sertanejo os fazem migrar na busca de uma vida melhor na cidade, onde, via de regra, não conseguem emprego nem moradia digna, pois os centros urbanos não estão preparados para receber tanta gente. Resultado: proliferam as favelas, aumenta a violência e cresce o número de menores abandonados pelas ruas e a prostituição. Argumento número 2, agora. Falta de habilitação profissional. Com a minha opinião, é importante que o candidato sempre emita a opinião dele a respeito de cada argumento. Aí está a opinião. O despreparo profissional da maioria dos migrantes e também de muitos cidadãos da zona urbana é preocupante. Quais as consequências dessa falta de habilitação profissional? Desemprego. O mercado de trabalho é exigente e quer pessoas qualificadas. Outra consequência: não há como atender tanta gente despreparada. Ora, argumento pronto, e comprovado, posso escrever o próximo parágrafo do desenvolvimento. Um outro fator agravante é o despreparo profissional da maioria dos migrantes e também de muitos cidadãos da zona urbana. Não possuem os mínimos requisitos exigidos pelo mercado de trabalho. Muitos não terminaram sequer a primeira parte do ensino fundamental. Logo, não há como atender tamanha demanda despreparada, embora já se veja a tentativa de amenizar o problema em muitos setores da cidade. Cursos e treinamentos para pessoas de baixa renda e o programa Primeiro Emprego. É importante observar que a coesão é estabelecida com algumas palavrinhas. Próximo argumento agora. Vou declarar o que a respeito da automação de trabalho. Qual é a minha opinião? Observa-se em grande escala a substituição do trabalhador pela máquina. Qual é o resultado disso? Uso de robôs para serviços simples e avançados. Desemprego estrutural, preço caro do progresso. Minha opinião pronta, com meus argumentos para explicá-la, posso ir para o meu próximo parágrafo de desenvolvimento,
que é o último do desenvolvimento agora, e fazendo a coesão, interligando esse parágrafo com o outro, ó, completando o quadro. Isso é que se chama coesão textual. Interligar uma ideia com outra ideia, um parágrafo com outro parágrafo. Observa-se em grande escala a substituição do trabalhador pela máquina. A maioria das indústrias usa robôs para serviços simples e avançados. É o preço caro do progresso. Razão de o desemprego crescer, não só nos centros urbanos brasileiros, mas em termos mundiais. É o chamado desemprego estrutural. Um fato marcante na história. E constata-se uma verdade. O aparecimento de uma nova tecnologia sempre gera desemprego. Então, explicamos as causas do desemprego. Agora o que falta? Encerrar o texto. O Enem exige que o candidato, na hora de fazer a conclusão, ele proponha soluções para o problema debatido. E atenção, nada de milagres. Escolha uma solução viável e, de preferência, mostre como vai resolver o problema, quais os meios que vão ser utilizados. Próxima tela, veremos agora a conclusão. Vai encerrar o texto com a proposta de intervenção. E, por favor, evitem os clichês. Você que amanhã estará fazendo o Enem e no domingo a prova de redação, nada de usar na conclusão. Portanto, assim sendo, dessa forma, em vista do exposto, tudo isso é clichê, lugar comum. Vá direto ao assunto. Volte ao tema e deixe a sua proposta de intervenção. Temos aí a conclusão desta redação nota 1000. Minimizar essa situação é possível. Basta oferecer ao homem do interior e do sertão condições para permanecerem nesses lugares. Garantia de terra para plantar, empreendedorismo e agronegócio, não fazer da seca a indústria da miséria e orientações técnicas são caminhos a seguir. Qualificar o brasileiro comum também é importante. Resgatar a dignidade dos trabalhadores é o grande desafio dos governantes de hoje. O que falta agora nessa redação? Última coisa que se faz, o título. O título da sua redação. E seja criativo. No Enem, o título da redação não é obrigatório, mas se você usa o título, já é a primeira linha da sua redação sendo contada. Portanto, e veremos aí um título. O título que este candidato escolheu. Trabalho, a realidade do Brasil de hoje. Texto pronto, é só passar a limpo e evitar rasurar. Você viu que nessa redação não se encheu o texto de muitos queis, de qual, de mesmo, de seu. Portanto, faça o seu texto assim, original, criativo. Um texto diferente. E você certamente vai tirar uma boa nota na redação do Enem. E um detalhe, não interessa qual é o tema que o Enem vai propor, porque este é um vestibular que já manda de presente para o candidato 50% da redação. Como? Sempre dá 2 textos de apoio para que ele leia e assim tenha ideias suficientes para que ele possa criar um bom texto. E diante disso, só resta agora desejar um bom Enem e uma boa redação. Não se deseja boa sorte, porque você deve estar preparado. Então vá lá e faça uma boa prova. Professor Edson Botelho, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Uma disciplina que tem mudado muito a forma de ensinar língua portuguesa. Antes, nos vestibulares, as questões eram puramente gramaticais. Todavia, hoje, elas são mais aplicadas a textos, que é o nosso objeto de estudo de hoje. A começar com a nossa disciplina, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Linguagens, comunicação. O que é comunicação? É quando você fala, eu entendo. Eu falo e você entende. E o texto é muito isso. Há uma comunicação, porque você vai buscar algo, buscar uma informação dentro desse texto. Códigos, o que você utiliza
para produzir um texto, para produzir uma ideia. O código que nós utilizamos hoje é a língua portuguesa, mas o Enem vem explorando outros códigos, como, por exemplo, código das cores, dos números. Vou dar um exemplo para vocês em relação às cores. Muitos falam que verde simboliza esperança, então está traduzindo uma ideia para você. Em termos de tecnologias, o que eu tenho? O que mais me impressiona, vocês jovens criam ícones, criam códigos para uma tecnologia que seria o celular, onde nós temos um gênero textual dos mais usados hoje no mundo, que é o WhatsApp. Então, vocês, com a inteligência que têm, criaram um código para acelerar mais a comunicação. Muito bem, o Enem, ele trabalha com eixos cognitivos. O que é um eixo? Uma forma, um alvo que você tem. E cognitivo, como você aprende. Na nossa próxima tela, vai ficar bem claro o que nós temos em competências e habilidades, que você tem que descobrir a partir de hoje para fazer uma boa prova, tanto no sábado quanto no domingo, principalmente no domingo, certo? O que são competências? Competências, algo que você adquiriu nos 11 anos de ensino. Então não adianta você discutir dizendo que não aprendeu química, não aprendeu biologia, porque você aprendeu. O que vai diferenciar o candidato A do candidato B são as habilidades que você desenvolveu. Então, às vezes os alunos chegam comigo e dizem, eu sou péssimo em química. Tudo bem, você não sabe salgar uma panela, adoçar um suco? Então é impossível ser péssimo em química. Você tem que descobrir apenas quais são as habilidades que você desenvolveu, que vai diferenciar você dos outros candidatos. Exemplo, relacionado à química. O que você sabe? Cálculo estequiométrico, sais, básica, ácidos. Então você vai verificar para ter o melhor em si. No caso de língua portuguesa, o que você sabe de língua portuguesa? O que você é bom? De concordância, de regência, de acentuação gráfica? Tenha isso como uma arma. Muito bem, dentro dessas competências e habilidades que nós vamos trabalhar, nós selecionamos através de uma pesquisa, das 45 questões que você vai trabalhar em língua portuguesa, o que mais aparece na prova do Enem. Próxima tela, por favor. Então aqui você tem o que você vai trabalhar na nossa prova. Em primeiro lugar, nós temos a interpretação de texto. Fundamental isso para nós. Por quê? O texto é o nosso objeto de estudo. Mas para isso você precisa de uma habilidade para ler. Não adianta você estudar matemática, física, química, se você não sabe interpretar uma questão. Então vamos começar com muita calma. Primeiro, o que é um texto? Texto é uma unidade de sentido com função comunicativa. O que é que eu estou querendo dizer? É um conceito de Dileta Martins, autora do livro Português Instrumental. Senhores, texto é uma ideia que eu estou passando para você. Você não consegue ler minha mente. Então, para eu passar uma ideia para você, é necessário que eu concretize isso. Então, nós temos um texto. O texto ele precisa ser lido de forma correta. Primeira coisa que você vai fazer, leia esse texto de ponta a ponta, sem interrupção. Porque o texto é uma ideia. A partir daí, você vai fazer a segunda leitura, onde você poderá sublinhar algumas coisas que achou importante, que no caso da redação chamamos isso de recorte temático. Você vai conversar com o texto para ter uma interpretação. Dois campos bem diferentes, interpretação e compreensão. O que é a interpretação? É quando você lê um texto e é capaz de contar a história do que você leu. Muitos alunos acham complicado isso, por quê? Porque não estão acostumados a conversar. Então, fale com o texto, como por exemplo, o que aconteceu? Como aconteceu isso? Por que aconteceu? Essa é a fundamentação que os meus colegas jornalistas costumam dizer, né? Leads jornalísticos, o que faz o texto funcionar. Muito bem. Feita a interpretação, você vai fazer a compreensão. O que seria a compreensão? Um modo muito mais prático de você destruir o texto. Ou seja, você vai buscar que tipo de texto você tem, qual o gênero que ele obedece, a função da linguagem desse texto, ver as funções sintáticas, as classificações morfológicas, os estratos semânticos, tudo o que está intimamente ligado a esse texto. A segunda questão mais pedida do Enem é gêneros textuais. Não adianta. O que é um gênero textual? Como você apresenta o texto para a sociedade? Vou lhe dar um exemplo. Você tem uma descrição, um texto descritivo. Você vai descrever a pessoa que você mais ama neste mundo. É lógico que, como classificação, você terá um texto descritivo, onde você vai abusar dos verbos de ligação, dos adjetivos, dos predicativos, das orações adjetivas. Todavia, eu pergunto, como você vai apresentar esse texto para mim?
Fácil. Você vai apresentar esse texto em forma de música? Afinal de contas, Caetano Veloso cantou Você é Linda, mais que demais, você é linda, sim. Certo? Ou você vai apresentar esse texto em forma de poesia? Ou vai apresentar esse texto em forma de telas? Afinal de contas, belezas já foram retratadas durante a história, desde o século XVI, quando Mona Lisa foi criada, até os dias de hoje. Perfeito. Isso é um gênero textual. Hoje, o gênero textual mais pedido ou mais usado pela humanidade é o WhatsApp, onde, através de uma velocidade na informação, conseguimos nos comunicar. Terceiro ponto, que é uma questão carimbada no Enem, literatura e arte. Muitos alunos chegam comigo, poxa Edson, por que eu tenho que estudar literatura? Fácil, senhores. É uma forma que você tem para identificar todos os momentos da história e as diferentes linguagens que ocorreram durante a história. A evolução da nossa língua. Exemplo número 1. Nós temos, por exemplo, a evolução dos pronomes de tratamento. No passado, era costume falar vossa mercê, que evoluiu com o tempo para vós me ser, que evoluiu para vós, e hoje nós temos apenas você. Totalmente fora de moda usarmos vós num texto. Então você que vai fazer uma redação, muito cuidado com isso. Perfeito. Literatura e arte também vai mostrar o comportamento que as pessoas têm durante toda essa evolução histórica. A literatura ela está muito próxima de nós. Ela ajuda você a identificar a língua portuguesa. Porque se você prestar atenção, desde das nossas primeiras produções literárias, que foi no caso do quinhentismo até o simbolismo, a linguagem estava muito afastada das pessoas. Era uma linguagem altamente clássica, altamente em padrão culto. Com o modernismo, isso mudou bastante, porque a linguagem se tornou próxima ao povo. Se você quiser uma dica para a literatura, em termos de linguagens, códigos e suas tecnologias, você pode ter que os autores que mais são cobrados no Enem são Carlos Drummond de Andrade, por ser o maior poeta do Brasil, e aquele que quebrou todas as regras em produção de texto. Segundo, nós vamos ter Clarice Lispector, uma das maiores narradoras que a língua portuguesa já possuiu. Terceiro lugar, Graciliano Ramos, principalmente com a obra Vidas Secas, visto que Graciliano Ramos apresenta uma linguagem seca, uma linguagem onde aquela família formada por Fabiano, Sinhá, Vitória, menino mais velho e menino mais novo, que foram zoomorficados, não tinham diálogos entre eles. E o Enem aproveita muito isso. Depois, nós temos o ponto ápice da nossa prova, a intertextualidade. Uma palavra nova que chega a assustar muitas pessoas. O que é intertextualidade? É quando um texto é criado a partir de um texto já existente. O exemplo clássico que nós temos é a música Monte Castelo, de Legião Urbana, Renato Russo, onde ele aproveita dois grandes textos, Camões e a Carta de São Paulo aos Romanos. Muito bem feito um trabalho. Além disso, nós temos as famosas telas. Por exemplo, hoje um dos quadros mais intertextualizados da nossa história seria a Mona Lisa, um movimento renascentista. Hoje nós temos cadastrados mais de 270 intertextualidades desta tela. Olha que interessante isso, né? E dentro da literatura, vários textos sofreram essa intertextualidade. A mais comum, que está em todas as provas de vestibular, com certeza, senhores, será a Canção do Exílio. Um texto que circula muito no modernismo como uma forma de sátira. Mas eu vou mais além. Se você pegar a obra Iracema, de José de Alencar, obra indianista de segundo ciclo, você vai ter que, da mesma forma que Iracema nasce, Macunaíma, no modernismo de Mário de Andrade, nasce. Lembram? Muito além, além das montanhas, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Mário de Andrade, muito além, além daquelas serras, nasce Macunaíma, preto retinto, feio como a noite. Então, essa intertextualidade, ela está presente para nós de uma forma muito concreta, visto que ela pode ser trabalhada como paródia, plágio e paráfrase. Cuidado, senhores, plágio não. Terminantemente proibido. Você não pode copiar algo do texto motivador para a sua redação, pois duas coisas podem acontecer. O corretor poderá desclassificar aquelas linhas, reduzindo o seu número de linhas, e inclusive prejudicando a ideia, ou ele pode zerar a redação por plágio. É um direito que o corretor tem. Segundo, a paródia. A paródia ela vai ser muito ligada ao movimento modernista, pois, como você vê, o próprio Macunaíma é uma paródia de
Peri, enquanto Peri era um índio, Peri de o Guarani, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. O Guarani, obra indianista de José de Alencar, datada de 1957. O que é que nós temos aí? Peri, um homem alto, forte, viril, que matou uma onça com as suas próprias mãos para salvar a amada Cecília. Nós vamos ter o paradoxo em Macunaíma. Tão feio que a noite gritou quando este herói nasceu. Muito bem. Também nós temos a paráfrase, que é o nosso ponto base. Por quê, senhores? A paráfrase, ela vai trabalhar a redação em si. Você vai pegar aquelas ideias do texto motivador, ter o seu recorte temático e usar com suas próprias palavras. Por isso que o quinto ponto, a norma culta e a norma popular, passam a ser fundamental para nós. Todos vocês que passaram 11 anos no ensino sabem conversar sobre escassez de água, sobre intolerância religiosa, intolerância cultural. Cabe vocês, a partir de hoje, passarem da oralidade para a escrita. Como é o caso de, para minimizar o problema. Não, tente colocar de uma forma mais culta. A fim de minimizar o problema, é necessário investir é necessário aplicar algo. Fica muito melhor. A oralidade, ela faz parte do nosso dia a dia, mas você, que é aluno de Enem, deve pensar um pouco na norma culta. O último ponto, mais um ponto, serão as funções da linguagem de um texto. É interessante que quando eu pergunto de um aluno para que serve um texto, eles sempre falam, texto serve para informar. Cuidado! Cada texto possui uma função específica. Será que a função de um texto é só informar? Se o oposto não fosse verdade, o que seria então da propaganda? Qual a função da propaganda? Persuadir você. Eu preciso que você compre. Compre batom. Lembra? Então, estou persuadindo você a fazer aquela ação. Também nós temos as funções emotivas, onde vocês, rapazes, costumam escrever poesias para as amadas. Então, toda aquela emotividade é passada dentro de um texto. Então, como funções da linguagem de um texto, nós vamos ter 6. Atenção, nós temos a função poética, a metalinguagem, a referencial, a emotiva, temos a apelativa ou conativa e a fática. Muito cuidado. Fática, linguagem dos diálogos. Costuma aparecer muito essa questão em Enem. Metalinguagem, a linguagem dos conceitos. Olha, se você prestar bem atenção, eu estou lhe dando uma forma muito mais fácil, muito mais coloquial, pois facilita muito a aprendizagem de vocês. Textos emotivos, textos em primeira pessoa. Textos referenciais, textos tirados de jornais, textos jornalísticos, vamos dizer assim. Depois nós temos o texto poético, que é carregado de subjetividade, onde nós vamos ter um número de figuras de linguagem muito grande. Senhores, uma dica para o Enem: textos de Machado de Assis sempre são metalinguagem, porque ele explica o que acontece com a mente humana. Depois nós temos as regras gramaticais. Mas, Edson, você acabou de dizer que o Enem ele não pede muita gramática. Mas não me esqueça, senhores, os senhores vão fazer uma redação. E a redação ela é feita em norma culta. Mesmo valendo 200 pontos, vale a pena você investir neste ponto. Então, muito cuidado com a concordância, muito cuidado com a regência, cuidado com a grafia das palavras, cuidado com a acentuação, cuidado com a vírgula, a pontuação, tudo isso é importante para nós. E por último, as figuras de linguagem. Figurinha carimbada no Enem. Por quê, senhores? Porque as figuras de linguagem, elas são recursos que vocês vão utilizar para melhorar a sua produção escrita. Agora, cuidado quando utilizar a figura de linguagem dentro de uma redação. Por quê? Há figuras que devem ser ojerizadas por vocês, devem ser abolidas. Como é o caso do exagero. O aluno coloca: milhões de jovens são vitimados pela violência todos os meses, todos os anos. Filho, se isso fosse verdade, não teríamos mais ninguém no mundo. Então, você deve procurar aprender a figura de linguagem para saber em que momento você vai utilizar. Pois, na produção de texto, ocorrerá isso. Então, vamos aplicar tudo isso agora na nossa prova, principalmente na nossa produção de texto. Você tem um texto motivador. A professora Beth falou isso muito bem. Então, você vai ler esse texto, atenção, leia esse texto de ponta a ponta, depois você volta à leitura e começa a sublinhar todas as informações importantes. Você vai estar interpretando o texto.
Depois você vai ter o gênero textual. Qual é? Em prosa. Você vai ter que fazer um texto dissertativo, argumentativo, onde você, através de suas ideias, vai convencer o professor Edson a pensar como você. Você vai me convencer de sua ideia. E por último, senhores, usar o máximo de conhecimentos que você aprendeu no ensino médio. Eu espero que com essas informações que nós, professores do Evolução, passamos para vocês, vocês possam ter um sucesso na prova. Não vou desejar boa sorte para ninguém, porque você é uma pessoa que está muito bem preparada. Para você eu só desejo uma coisa: sucesso e muito obrigado. Boa noite a todos. O Centro de Mídias acaba, nesse momento, de promover a todos os nossos alunos mais uma aula diversificada, mais uma forma diferente de aprender. Queremos agradecer a toda a equipe da Evolução que esteve aqui conosco pela magnífica apresentação dos conteúdos. Então, nós tivemos hoje uma oportunidade de perceber, o quanto é importante o aluno perceber que os conteúdos não são estanques, não são separados, eles são interligados. Então, os alunos que assistem a aula do Centro de Mídias já têm essa oportunidade de vivenciar esse momento. Mas os outros alunos que não assistem a aula pelo Centro de Mídias nos deram muita honra de estar participando. Foi uma frequência muito boa, muita gente, auditórios lotados. Estamos realmente felizes por termos alcançado o nosso objetivo, que era socializar com um grupo maior de estudantes, mais uma vez a possibilidade de reafirmarem o quanto sabem. Portanto, eu vou dizer a todos, não é uma boa prova. De novo, repetir a vocês, fiquem tranquilos, vai ser a tranquilidade de vocês que vai definir o resultado, porque saber vocês já sabem. Então, uma boa noite a todos, boa prova. Força, galera!